Olá, aluno! Seja muito bem-vindo já à nossa segunda aula da disciplina de Estratégia Empresarial e Negociação. Me apresentando novamente, eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em Administração de Empresas e também possuo MBA em E-Commerce, Comércio Virtual, e tenho mestrado em Gestão de Organizações. Depois da apresentação, a professora vem aqui para que nós possamos aprofundar os conhecimentos que nós já adquirimos na nossa aula anterior sobre negociação, os seus conceitos, os tipos, os objetivos e a importância da comunicação. Hoje a professora vem para que nós possamos aprender sobre mais um tema. Confira só, a nossa segunda teleaula é sobre negociação aplicada às nossas atividades comerciais. Então, no primeiro momento, nós aprendemos o que é uma negociação e agora nós vamos discorrer sobre ela para que nós possamos o quê? Saber como aplicá-la dentro de uma situação real. Ok? Então, a professora convida você agora ao nosso resumo da aula. Iniciando aqui, nós já estamos caminhando para a nossa segunda unidade de ensino. Olha só, aluno. E aqui nós vamos trabalhar o quê? A competência da nossa unidade de ensino. Então, profa, sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Sobre conhecer as habilidades de um negociador, identificar traços de comportamento desse negociador, o que é muito importante. Conhecer também comportamentos que fazem a diferença dentro de uma negociação, podendo fazer com que a negociação acabe bem ou não tão bem. Vai depender aí dos comportamentos que serão adotados dentro deste contexto, ok? Então, o resumo da nossa aula de hoje, o conteúdo da unidade, ele vai abordar o quê? As habilidades, traços de comportamento que vão fazer a diferença na hora de negociar, viu, aluno? Palavras-chave do dia, olha só, habilidades, valores, comportamento, posição, tipos psicológicos, ancoragem e o design da nossa negociação. Seja bem-vindo, aluno, à nossa segunda teleaula, negociação aplicada às atividades comerciais. E agora a professora convida você ao nosso estudo. Então, olha só, profa, na primeira aula nós falamos bastante sobre negociação e hoje é a negociação aplicada em um contexto, olha só que interessante. Então aqui nós vamos conversar sobre quais são as habilidades de negociação, como eu posso negociar melhor obtendo estas habilidades. Nós vamos conversar também sobre conhecimento daquilo que você vai falar, daquilo que você está pensando para a sua negociação e também, muito importante, conhecimento da outra parte. Você precisa conhecer a outra parte para que você possa negociar com qualidade. Vamos conversar também sobre as ferramentas psicológicas que vão nos ajudar ali ao quê? A compreender esse contexto e a compreender a outra parte. Você saber melhor como se comportar, como abordar a outra parte, como se posicionar, como acertar e adequar ali a sua comunicação dentro deste contexto. Então é muito importante você tomar todos estes cuidados. E por fim, rapidamente ao quadro, nós vamos conversar sobre as nossas técnicas de negociação. Qual é a melhor técnica para negociar? Como eu posso me colocar melhor numa organização, numa negociação, melhor dizendo, com uma técnica adequada? Por quê, professora? Porque antes, lembra que a gente faz o planejamento dessa negociação? A importância de se planejar e ver a negociação como um processo que possui início, meio e fim. É nesse contexto que nós vamos trabalhar as técnicas da negociação e nós vamos adaptá-la e deixá-la cada vez mais redondinha ali para que nós possamos utilizar lá dentro da nossa negociação, ok? Retomando ao nosso quadro, vamos conversar então sobre o objetivo central dessa unidade vai ser, de fato, aluno, elaborar um plano de preparação para esta negociação comercial. Então, olha aqui sobre o que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre desenvolver as habilidades de um negociador. Ah, se você achava ali que tinha que nascer bom negociador ou nada, negativo, você pode se transformar aí em um bom negociador, em um negociador de sucesso. Como? Desenvolvendo as habilidades e comportamentos condizentes a um bom negociador. Não é mesmo? É aquele momento que a gente pode parar para refletir e pensar da seguinte maneira: ninguém nasce pronto.
A nossa vida é um eterno aprendizado. Nós vamos construindo ali aquilo que nós queremos ter no futuro. Nós vamos construindo a pessoa que nós queremos ser. Então é muito importante você agregar conhecimento, você aprender, você buscar informações, conhecimentos que vão construir a pessoa a qual você quer se tornar, ou então o bom negociador que você quer se tornar. E para isso, nós vamos aprender quais são estas habilidades e comportamentos de um bom negociador, para que você também possa estimulá-las, trabalhá-las no seu dia a dia, para que você seja um negociador de ponta, ok? Retomando, temos aqui a importância de identificar o que? Tipos psicológicos do outro lado, ou seja, da outra parte, a outra pessoa, o outro grupo ali, as outras partes que estão negociando conosco dentro deste contexto. E também é muito importante o que? Conhecer as ferramentas psicológicas utilizadas ali dentro dessa negociação. Por fim, nós vamos desenvolver uma alternativa para a negociação, ou seja, uma ferramenta ali que vai facilitar. É o famoso método 3D, muito importante e muito útil nesse contexto. Então, aluno, nesse momento, eu convido você a refletir. Olha só, dentro de uma negociação, nós queremos o quê? Chegar ali a um fim, a um objetivo. Então, o produto a ser entregue nessa nossa unidade que nós estamos estudando é um plano de preparação para a negociação. Então, aqui nos nossos estudos, nós vamos aprender mais conteúdos para que nós possamos o quê? Preparar ali um plano de preparação para a nossa negociação. E aqui nós vamos aprender técnicas, nós vamos utilizar ferramentas que vão ajudar a você, aluno, a preparar ali, querendo ou não, um bom plano de preparação, não é mesmo? Para a sua negociação. Isso tudo está contido lá no seu planejamento, aquilo que é feito previamente, antes da nossa negociação de fato acontecer, ok? Então é muito importante nesse momento que você esteja preparado quando entrar ali na sala, no local que acontecerá a negociação. Então, para que nós possamos começar aqui os nossos conteúdos, a professora convida você ao caminho de aprendizagem. Chegar a um acordo sobre o preço de algo, definir a data de entrega de produtos ou serviços, decidir como será utilizado o dinheiro da família. Em algum momento você ou alguém que você conhece irá fazer algum tipo de negociação. A negociação é a comunicação entre duas ou mais pessoas com o objetivo de chegar a um acordo. Mas isso não é tão simples como parece. Uma negociação bem-sucedida precisa ter transparência na comunicação, ter os objetivos de negociação definidos, manter um diálogo racional e ter empatia com o outro lado. Nas SPs dessa unidade de Estratégia Empresarial e Negociação, veremos como proceder para ter sucesso em diferentes negociações. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então, agora sim, vamos para os nossos conhecimentos prévios. Olha só, temos aqui a importância de conhecer as habilidades do nosso negociador, como vimos, e também criar relacionamentos de longo prazo. Será, aluno, aqui que o objetivo da negociação seria aí elaborar um acordo e ter ali um relacionamento de longo prazo? Não é mesmo? Lembra que nós aprendemos os objetivos de uma negociação na nossa primeira aula, ok? Longo prazo, elaborar um acordo. Temos também o outro objetivo, né, de uma negociação, melhor dizendo, o objetivo que seria o quê? Ali você solucionar um conflito. Mas como aqui está dizendo relacionamento de longo prazo, nós sabemos que é o quê? A intenção aqui, o objetivo dessa negociação é, de fato, elaborar um acordo, ok? Então aqui nós vamos criar relacionamentos de longo prazo e identificar o jogo de poder que está acontecendo ali naquela negociação. É importante também conhecer as ferramentas psicológicas que serão utilizadas e abordar técnicas ali práticas de negociação que vão nos ajudar no dia a dia. Então a professora traz aqui alguns pontos que nós devemos estabelecer antes de entrarmos no nosso conteúdo. Então vamos lá, aluno. Primeiro, é tranquilo participar de uma negociação sem uma preparação prévia? Jamais!
para que você possa participar de uma negociação de maneira tranquila, de maneira eloquente, clara, eficiente, é importante que você faça o planejamento desse processo anteriormente a ela. É importante que você se prepare para chegar na sua negociação sabendo aquilo que vai acontecer, mostrando que você tem informações, você tem conhecimento, você tem os seus interesses e você gostaria de expô-los, mas também você gostaria de ouvir os interesses da outra parte através de uma boa comunicação de via dupla, uma comunicação assertiva, ok? Retomando, temos aqui também, as decisões devem ser tomadas no momento, esperando aquilo que surgirá na negociação. Jamais. Ai, professor, assim também não? Não, as decisões devem ser tomadas antes. Ah, professor, e se acontecer ali no momento uma cláusula, alguma coisa? Nesse momento você pode refletir, pensar e marcar uma nova negociação, caso for ali o momento certo da negociação. Não precisa tomar uma decisão ali a toque de caixa de qualquer jeito, porque aquilo surgiu. Uma contraproposta, uma outra proposta colocada pela a outra parte que está ali negociando com você. Nós temos que ir com calma, se for necessário, a gente pega ali os documentos, a gente pega ali essa contraproposta, a gente faz uma análise, marca a reunião para outro dia, ou então pede ali um tempo na reunião para vocês pensarem em voltar daqui 15 minutos, para que vocês possam sentar e analisar aquele contexto. Nada de tomar decisão sem pensar, ok? Pensa que é o teu futuro que está ali em jogo, na sua carreira como um bom negociador e também a carreira da empresa a qual você está representando, ou seja, temos coisas valiosas em jogo. Então é importante sempre pensar antes de falar e pensar antes de tomar uma decisão, ok? Retomando. Temos aqui também o comportamento da pessoa, a expressão corporal, não denotam nada em uma negociação. Jamais, e não só numa negociação, no nosso dia a dia também. Nós claramente percebemos quando alguém não está gostando de alguma coisa, quando alguém está desgostoso, ou então nós também percebemos quando alguém está alegre, está feliz, através da sua expressão corporal, não é mesmo? Então, nesse momento, é importante você reconhecer que não só na negociação, no nosso dia a dia também, o nosso corpo fala. E você precisa se expressar bem através também da expressão corporal dentro da negociação, não é só fala, é como você se posiciona. Se você ficar com os braços cruzados, ou então virado, ou então olhando a pessoa assim de rabo de olho, não é interessante, não é mesmo? A pessoa vai ver que tem alguma coisa errada ali, ela vai começar a criar uma barreira com você e não é a intenção. O momento da negociação é o momento de você estar aberto. Então, deixar essa parte aqui sempre livre, sem braços cruzados, sem demonstrar que você está fechado, sempre ficar ali aberto, gesticular, mostrar, olhar nos olhos, como a professora já havia dito para você na nossa primeira aula, mostrar que você tem interesse, estimular o diálogo com perguntas, demonstrando sempre que você está virada para aquela pessoa. Se outra pessoa começar a falar naquele momento, agregar informação, então nós olhamos para outra pessoa para agregar aquilo, depois a gente sempre tem que valorizar ali a pessoa que está falando, ok? Então você vai dar atenção para outra pessoa, retorna, observa o que elas estão falando, escuta, digere tudo aquilo e expõe o seu lado, ok? É muito importante valorizar a sua expressão corporal na negociação e no nosso dia a dia também, ok? Então agora, para que nós possamos juntar os nossos conteúdos numa situação real, a professora convida você à nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem. Olha só, temos aqui que por mais bem preparado que uma pessoa esteja para uma negociação, sempre haverá o fator humano. Situações que podem acontecer naquele momento e também situações que podem acontecer frente às características psicológicas de uma pessoa, do outro negociador, por exemplo. Então, cada pessoa é única e ela possui suas habilidades, seus comportamentos característicos. Isso é fato, cada um é um, não é? Eu tenho aqui as minhas eu tenho as minhas habilidades, os meus comportamentos, da mesma maneira que você, aluno, tem também as suas habilidades, os seus comportamentos. Cada ser humano é único, cada ser humano pode se desenvolver para se tornar cada vez melhor, ok? Então, portanto, é muito importante identificar quais são essas habilidades e comportamentos que você possui e desenvolvê-las. Por quê? Porque isso pode ser muito útil, não só numa negociação, mas também na sua carreira, aluno.
Professor, é verdade? Essas habilidades e comportamentos podem me ajudar na minha carreira? Com certeza. Quando a professora for falando sobre eles, você já vai refletir, você fala, nossa, bem que a professora falou, isso também vai ser muito positivo para a minha carreira. Então, você saber se comportar bem em uma negociação, você se comportar bem em uma negociação, melhor dizendo, demonstra que você desenvolveu ali as suas habilidades, o seu comportamento, ou seja, você trabalhou. E algo que é muito importante, que a professora sempre fala durante as aulas, o seu desenvolvimento pessoal está intimamente ligado com o seu desenvolvimento profissional. Então, às vezes, você vê aquela palestra, como falar bem, ou então palestra ali, como saber se comportar numa negociação, e você fala, eu não preciso disso. Negativo. A gente nunca sabe de tudo. É importante participar desses eventos, participar de palestras, ler artigos, ler materiais que você possa se desenvolver como pessoa, se conhecer cada vez mais, porque dessa maneira você consegue ali, alavancar sua carreira. Não se esqueça disso, ok? Então, dando continuidade aqui no nosso quadro, olha o que a professora traz para você. Mais uma SGA, e olha só quem que nós vamos continuar ajudando, o nosso colega da nossa primeira aula, o Antônio, que ele possui a sua agência de publicidade digital e continua negociando com a Xin, que é essa multinacional chinesa que está vindo para o Brasil e quer fechar aí um contrato, negociar, melhor dizendo, um contrato com a agência do Antônio. Então ele se preparou, ele buscou informação para negociar, ele não ficou parado, ele colocou aí... Ele foi direto buscar as informações que ele precisava para conseguir negociar bem com a Xin. Ele colocou, ali todas as suas fichas nesses conhecimentos e ele não descansou enquanto não buscou aquilo que era necessário para negociar bem. Só que o Antônio, ele se intimidou com um comportamento frio e calculista lá do presidente chinês que veio para negociar com ele. E daí ele se pergunta, o que será que esse comportamento significava? Será que era da pessoa? Será que é o jeito ali que a empresa pede para ele ser? Por que desse comportamento? E é importante também, aluno, que nós possamos refletir como nós devemos nos comportar no momento de uma negociação. E nós vamos conversar sobre tudo isso agora aqui nos nossos estudos. E é devido a isso que eu convido você, aluno, à nossa primeira SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E agora sim, iniciando a nossa SP1, a professora convida você a aprendermos mais sobre as habilidades de um negociador dentro ali do ambiente organizacional. Olha só no nosso quadro tema, habilidades do negociador da área comercial. Como é que ele vai conseguir negociar bem esse contexto? E olha só, temos aqui a situação do Antônio. Então, vamos continuar ajudando o Antônio em mais essa jornada. Ele já tinha estudado bastante sobre os objetivos, mas ele ainda achava que não estava preparado psicologicamente para aquela negociação. Então, nesse momento, ele se pergunta, como eu devo agir? Ele se pergunta, será que existem alguns comportamentos que são mais favoráveis à negociação? Será que eu posso desenvolvê-los? E será que todo mundo pode ser um bom negociador?
Ou será que você tem que nascer um bom negociador, não é mesmo? Nós sabemos que você pode se desenvolver com certeza. Então, olha só, nesse momento, nós devemos focar que todas as pessoas possuem valores e crenças. Isso é fato. E deve ser respeitado os valores e as crenças de cada um, da mesma maneira que nós gostaríamos que os nossos valores e crenças também fossem respeitados, ok? Então, existem algumas habilidades e comportamentos que podem ser observados em negociadores de sucesso e que também podem ser aprendidos. Aqui a professora vai mostrar para vocês as habilidades e os comportamentos. Esse é um termo que ele vai ser usado junto, viu? Então, quando você vê ali habilidades e comportamentos, você sabe que se refere ali à mesma base, ao mesmo referencial, ok? É só uma questão de nomenclatura aqui do nosso conteúdo. Então, habilidades e comportamentos já está tudo juntinho ali. Quando você vê essas habilidades e comportamentos, que a professora já se refere a ela com o termo junto, habilidades e comportamentos, você vai reconhecer, ok? E a professora vai te apresentar cada uma delas com certeza. Retomando, temos aqui, nesse momento, para ajudar o Antônio, nós vamos escolher 5 habilidades e comportamentos que você, aluno, que você achou mais importante aí. Vai aprendendo elas, já vai pensando, será que eu tenho essa, será que eu tenho aquela? E nós vamos escolher 5 juntos para poder aqui ajudar o Antônio e pensar uma maneira de treiná-las, ok? De desenvolvê-las nesse contexto. Então, agora sim, frente a essa ideia, é importante saber que todos nós podemos ser bons negociadores. Qual é a questão? Desenvolver essas habilidades e comportamentos para que cada vez mais você consiga ter melhores resultados, ou seja, melhoria contínua. Um dia melhora, no outro dia também, no outro dia, no outro dia, no outro dia, quando você vê, olha o tanto que você melhorou. Então, querendo ou não, algo bom sendo feito diariamente, no final do mês já são 30 melhorias, não é mesmo? No final do ano já são 365 melhorias. Então, não perca o seu tempo. Se você puder trabalhar para melhorar o seu dia a dia, para melhorar o seu desempenho, para melhorar suas habilidades e comportamentos, por que não começar? Ok? Retomando ao quadro, aqui a professora traz as principais habilidades e os comportamentos. Então, vamos lá. Primeiro deles é o foco e a atenção. Mas antes disso, aluno, é importante você saber que desenvolver as habilidades corretas e ter comportamentos adequados ali durante uma negociação vão fazer com que você, como negociador, possa transmitir mais credibilidade para os envolvidos que estão ali. E também você pode manter, até mesmo aumentar o seu poder ali, a sua capacidade de influenciar as outras pessoas dentro daquela negociação. Então, vendo deste prisma, você pode verificar o quanto essas habilidades e comportamentos são necessárias, elas podem mudar o rumo da tua negociação. Então, vamos aprendê-los para que tudo caminhe muito bem. Primeiramente, temos aqui foco e atenção. Professora, o que essa habilidade de comportamento diz? Então, vamos lá que a profa vai falar para você. Nesse momento, durante ali todo o período de preparação e também os momentos ali entre os encontros presenciais que os negociadores precisam ali se conhecer, sentar junto para poder negociar, é importante que as pessoas estejam focadas e atentas, ok? Ao processo de negociação que está ali acontecendo. E é interessante que elas não se distraiam também ali a ponto de perder a estratégia que eles já definiram e os objetivos que eles querem alcançar. Então, foco e atenção dentro da negociação é essencial. Depois temos a capacidade de adaptação. Olha só, aluno, a capacidade de adaptação trabalha o quê? Que cada situação dentro de uma negociação é diferente da outra. Cada momento é único e a gente tem que se adaptar, ok? O bom negociador, ele consegue se adaptar a cada novo desafio e consegue enfrentar isso da melhor forma que ele encontra, ok? Temos também a confiança. Prof, o que é a confiança? A confiança ela está relacionada à experiência. Você conhece aquilo que você está falando, você estudou, você se informou, mas não fica só presa à experiência, ao dia a dia, a lida, aquilo que você conhece. É importante também você estudar, você fortalecer os seus conhecimentos e você estar atento ao mercado atual, ok? Então,
A confiança ela é uma maneira de valorizar ali a sua postura e demonstrar essa confiança para outra parte. É importante você entender a respeito daquilo que está sendo negociado. Mas, profa, peraí, você está me dizendo que se eu entender daquilo que está falando ali, eu vou passar confiança? Seria isso? Com certeza. Se você sabe do que você está falando, se você passa boas informações, se você passa aquilo com credibilidade, querendo ou não, você conquista a confiança da outra parte. Por quê? Porque você tem autoridade na sua fala, você sabe daquilo que você está falando e se posiciona de maneira assertiva. Não tem como não passar confiança. Imagina se a professora viesse aqui, não soubesse o que está falando, contasse histórias durante a nossa aula e não trouxesse conteúdos, ficasse divagando sobre assuntos sem ter muita certeza, que confiança a professora passaria, não é mesmo? Então é importante você ser assertivo na sua fala, olhar para a pessoa e saber aquilo que você está falando. Se ela te perguntar, você vai saber a resposta. Por quê? Porque você vivencia aquilo, você vivencia aquele produto, você vivencia os processos que possui a sua empresa e você sabe aquilo que ela está falando, ok? Então é importante sempre passar confiança. Retomando, temos aqui também mais um, que é o raciocínio analítico, mais uma das nossas habilidades e comportamentos. O raciocínio analítico, ele deve ser capaz de fazer cálculos mentais rápidos ali para entender o que está sendo proposto pela outra parte e para poder comparar, para poder analisar e verificar se aquilo vai ser possível ou não e até mesmo desenhar ali novas situações que estas novas propostas estão ali nascendo na sua mente, não é mesmo? Então, por isso que a gente tem que pensar rápido, analisar e já verificar se dá para fazer ou não. Depois, o autocontrole. O autocontrole de um negociador, ele está relacionado a ele saber separar as emoções envolvidas ali dos comportamentos explicitados durante esse processo de negociação. Então, seria assim, nós temos comportamentos que estão sendo colocados e nós também temos emoções, não é mesmo? Nós somos seres humanos, nós temos emoções, mas nesse momento as nossas emoções têm que ser resguardadas. É importante o comportamento explicitado, a sua expressão corporal que está sendo demonstrada ali, seja focada no profissionalismo, seja focada no trabalho. Então, alguma emoção pessoal, alguma situação chata que aconteceu, alguma coisa que te entristeceu ou alguma coisa que te deixou muito feliz, entusiasmado, respira fundo, como a professora colocou na primeira aula e vamos trabalhar. Foco no trabalho. Depois a gente sai para comemorar, ou então depois a gente volta para casa, arruma aquela situação, ou paga aquele boleto, não é mesmo? Às vezes a gente fica preocupado aí com uma conta para pagar, com alguma questão financeira nossa, mas no momento do trabalho, respira fundo, dá teu melhor, você consegue, ok? Retomando, temos aqui também controle do tempo. Professor, até o tempo eu tenho que controlar? Tem, no planejamento, inclusive, é bom a gente colocar ali uma noção de tempo. Tem alguns momentos que o bom negociador ele vai ter que usar o tempo como uma vantagem, através ali das suas habilidades. E tem alguns momentos que ele vai precisar ali deixar o tempo correr, ou então acelerar. Importante aqui no controle do tempo é que seja favorável ao bom resultado da negociação. Depois temos a paciência. Paciência, aquilo que a gente exercita todo dia, não é mesmo? Então vamos lá, aluna. Ela está relacionada ao quê? A saber esperar o momento certo, para você fazer ali uma oferta, para tomar uma decisão e também para compreender o momento da outra parte. Então, a paciência ela é crucial na negociação. Depois temos aqui a tolerância, inclusive tolerância ao desconforto. Desconfortos podem acontecer, é natural. Nós estamos lidando com pessoas, então quando a gente lida com pessoas, pode ser que aconteça desconfortos, ok? Então, essas situações, o bom negociador, ele tem que saber como reagir. Então, ele deve sempre manter-se confortável. Acontece alguma coisa chata, a gente dá aquela respirada funda, né, internamente, sem outra pessoa perceber, porque isso também é uma expressão corporal. A gente pensa, reflete sobre aquilo, às vezes a pessoa dá uma resposta grosseira pra gente, ali na negociação, às vezes a gente fica meio, nossa, não precisava disso, tudo bem. O que a gente faz? Busca agir ali dentro dessa situação da melhor maneira possível e não aparentar que nós ficamos desgostosos com aquilo.
ok? Por quê? Porque essa situação, quando for bem resolvida, esse desconforto, esse conflito que se criou, se você souber resolver bem, você sai por cima aí, tirando isso de letra e fazendo com que ambos consigam se acertar nessa situação. A assertividade, ela é demonstrada por meio de firmeza naquilo que você está falando e também tomar as decisões mais corretas. Ela vem da confiança, ok? Então é importante ser assertivo na nossa fala, ser assertivo na tomada de decisões. É importante levar essa confiança que a assertividade nos traz para a negociação. E também temos a persistência. O bom negociador, ele pode levar muito tempo e muitas idas e vindas lá para que ele possa fechar esse contrato. Ele tem que ser persistente, respeitar o tempo aqui do outro e conseguir lidar com essa situação, né? Agregar aqui com controle do tempo e paciência e com persistência ele consegue aí resolver para atender o resultado que todos esperam dessa negociação. Depois temos a criatividade. A criatividade vai trabalhar o quê? Ela trabalha que os negociadores precisam ter capacidades de analisar ali os interesses da outra parte de maneira rápida, encontrar possibilidades que sejam criativas para ambos e que aumentem ali o valor da negociação para todos. Depois temos a empatia. É importante saber, aluno, que a empatia ela é desenvolvida por bons negociadores e eles sabem criar essa empatia entre as partes, entre ele e a outra parte, ok? Como? Você tem que demonstrar interesse, entender o que a outra parte está falando, quais são os seus interesses, suas necessidades. Você tem que analisar ali com os olhos da outra parte, compreender o contexto, entender também o lado do outro, colocar o seu lado e buscar ali algo benéfico e que crie valor para ambos. E por fim, não menos importante, na verdade, extremamente importante, a habilidade de comunicação, onde você busca ouvir, falar na hora certa, conhecer a importância da fala do outro, saber se posicionar, perguntar, estimulando tudo isso. Por quê? Porque essa habilidade de comunicação, ela é chave e você precisa desenvolvê-la durante a negociação, ok? Olha só no quadro. Temos aqui, é importante saber ouvir. Por quê? Porque você vai gerar empatia, a pessoa está vendo o que você está ouvindo, você está passando confiança porque ela está expondo o lado dela e você está ali compreendendo e dando ouvidos a ela. É importante para você compreender melhor essa situação e gerar aí algumas ideias que vão agregar valor. É importante fazer perguntas sempre. E mais que isso, é muito importante você se comunicar para evitar mal-entendidos. Lembra da nossa primeira aula que nós tivemos a situação em que o presidente da Xin está vindo e que uma possibilidade para eles se comunicarem bem era ter um intérprete, porque o chinês fala mandarim, nós no português. E agora? Por que não um intérprete que vai ajudar ali a comunicação ser realizada com clareza? Ela é uma peça-chave, a comunicação é uma peça-chave. Por isso, quanto você puder investir para melhorá-la, será algo muito benéfico, ok? E como nós podemos ajudar o Antônio aí nessa decisão? Olha só aqui essa situação do Antônio, quais são as habilidades e comportamentos que ele pode aplicar para conseguir negociar melhor. Ter foco e atenção na negociação, ter muita paciência em relação também ao comportamento da outra parte, trabalhar com muita assertividade, sabendo quais são seus objetivos e interesses, demonstrando isso com uma comunicação assertiva, ser persistente naquilo que ele está trabalhando e ter muita habilidade de negociação dentro desse contexto. E através disso, desses conhecimentos que nós adquirimos aqui, que a professora convida você, aluno, na nossa segunda SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado.
E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E agora sim, nós vamos dar início à nossa segunda SP. E dentro dela nós vamos conhecer e trabalhar mais o tipo psicológico da outra parte. Como conhecer melhor a outra parte, para que o Antônio possa negociar de maneira correta, com a comunicação correta, através do conhecimento da outra parte. Ok? Indo ao quadro. Olha só. Vamos agora ao tema da SP2, conhecer o outro lado. E agora vamos ajudar o Antônio. Ele vai se reunir com o responsável pela XIM, que é uma grande oportunidade para desenvolver um relacionamento e um acordo, elaborar um acordo de longo prazo. Então, as negociações, elas envolvem aspectos psicológicos e também sociais. E nesse momento está existindo um jogo de poder entre as partes. Por quê? Porque ambas têm ali interesses que querem que sejam atendidos. Então, nesse momento, nós podemos nos perguntar, como que eu posso usar a maná nesse momento? Lembrando, aluna, a maná, melhor alternativa para um acordo negociado, ok? E também é importante saber como interpretar a outra parte, identificar a melhor técnica para que nós possamos ali negociar nesse momento. Então, nós vamos refletir. Olha só. Durante a negociação, ocorre uma avaliação mútua das reações da outra pessoa e da relação que está sendo construída. Ou seja, elas vão ali se analisando. Uma vai falando, a outra já vai pensando, refletindo, compreendendo. Professora, mas vai analisando o quê para você conhecer a outra parte, para você conhecer o tipo psicológico dessa outra parte? Você vai analisando a expressão corporal, a fala, como ela se coloca, ela é ríspida, ela é uma pessoa carismática, empática, ela é mais grosseira. Você vai ali moldando esse conhecimento e você já vai se preparando para aquilo que está vindo frente ao tipo psicológico dessa outra parte. Porque esses objetivos e interesses você já trouxe frente ao teu planejamento. Pode ser que ali haja alguma adaptação frente ao acordo realizado. Mas os objetivos da negociação e os interesses, nós já sabemos quais são, não é mesmo? Retomando, temos aqui então, o comportamento dos envolvidos na negociação determina a qualidade dos seus resultados. Isso é muito importante, aluna. Porque nesse momento depende do teu comportamento, da tua habilidade ali, dos seus conhecimentos colocados, como você age naquele momento, pode fazer com que a negociação dê certo ou dê errado. Por isso que a postura, o papel do negociador é extremamente importante. A sua habilidade e o seu comportamento devem ser bem desenvolvidos, bem lapidados, para que você saiba aquilo que você está fazendo e, claro, trate a pessoa da melhor maneira possível. Então, aqui nós temos 3 alternativas de comportamento para que nós possamos negociar, ou seja, também fazer concessões nesse momento. Temos aqui o conceder unilateralmente, marcar firme a posição e também barganhar. Professor, o que é cada um desses? A professora vai te falar, vai ensinar para você. Vamos lá. O conceder unilateralmente, ele vai acontecer quando o negociador ele abre mão daquilo que ele queria, daquilo que ele desejava, e ele não pede nada em troca por isso. Então, isso pode ser que não seja tão interessante, porque vai parecer que unilateral, só um lado, apenas um lado concedeu. Um lado foi flexível, o outro não. E o que vai acontecer? Essa parte que teve essa gentileza em conceder vai deixar o negociador com aquela sensação que ele foi explorado, ou de que ele foi incompetente na negociação, ou que passaram a perna nele, ou que ele não conseguiu conduzir bem essa negociação. Por quê? Porque só o lado dele concedeu, o outro não. Então é importante a gente ter aqui um comportamento adequado para fazer a concessão correta. Depois temos aqui o marcar firme a posição.
Vai acontecer quando, profa? Acontece quando um negociador ele marca a sua posição e fica nela. Ele quer aquilo, ele não arreda o pé. Daí você pensa, misericórdia, o que eu faço, professor, agora para conseguir negociar com essa pessoa? Aqui, vamos utilizar nossa persistência, nossa paciência lá das habilidades e comportamentos, porque vai dar trabalho. Então, nesse momento, esse tipo de comportamento pode ser que gere o quê? Aquela sensação desgostosa, que a outra parte quer revidar. Isso não é interessante. Então, a negociação ela pode chegar no impasse se uma pessoa ficar numa posição e a outra querendo revidar e fica aquela situação conflituosa. Então, o interessante aqui é que ambos cedam ou desistir dessa negociação. Então, é importante trabalhar da maneira correta. E, por fim, o barganhar. O barganhar, ele consiste em pedir concessões e também fazer concessões. Olha só, ambas as partes escolhem ceder, mas também fazer concessões, pedir ali concessões, que vão aumentar o nível de ganho para os dois, para ambas as partes. Então, barganhar pode ser que você abra mão ali de alguma coisa que você quer num momento, mas você vai buscar, através desta concessão feita, algo melhor no futuro, algo melhor a longo prazo. Ou seja, olha, eu vou fazer essa concessão, mas eu sei que se eu fizer, eu vou conseguir negociar mais vezes com esse meu fornecedor, por exemplo, com essa outra parte com que eu estou negociando. Então, ambos ali vão conversar, vão buscar fazer concessões e também pedir concessões, para que ambas as partes saiam ganhando, para que o valor seja gerado, agregado para os dois. Então, é importante sempre aí conhecer o lado do outro, fazer com que o outro conheça seu lado e ambos, em conjunto, chegar ali na melhor decisão que vai agregar valor para os dois. Então, aqui nós vimos esses comportamentos que podem fazer toda a diferença ali no momento das concessões, ok? Você pede alguma coisa, você cede algum lado, mas é importante que isso tudo valha a pena para ambas as partes, ok? Dando continuidade, olha só, aluno, temos aqui nesse contexto o poder da negociação. Professora, me fala a fonte de poder, eu quero saber a fonte de poder, professor, eu preciso saber. Tá bom, tá aqui, ó, informação. Ah, professora, eu não acredito que a fonte de poder é essa. Informação é poder, não adianta. Nós não podemos construir nada sem a informação, sem os seus estudos, sem as atividades que eu sei que você faz, sem se preparar para a nossa aula, que eu sei que você vem preparado com o capítulo lido, viu? É importante você estar preparado para nossa aula com informações, porque informação é poder. É através das informações que você se posiciona bem, que você fala bem, que você mostra que sabe daquilo que você está falando, que você demonstra confiança, que você passa autoridade, que você influencia as outras pessoas, que você demonstra poder. Através do quê? Informação. Então, sabe aquele momento que você está estudando, que você está lendo? Nunca é perdido. O momento de fazer as atividades? Nunca é perdido. Isso tudo agrega poder, porque informação é poder. Isso é algo que ninguém pode te tirar. Aquilo que você estuda, ok? Retomando. Temos aqui. Obter mais informações, também para a gente usar na negociação, é chave. Então, como que nós podemos levantar informações dentro da negociação? Porque eu já tenho meu planejamento, eu já estudei antes, mas ali dentro da negociação você pode, agregar, conhecer, obter mais informações. E é isso que nós vamos fazer. Profa, como que eu faço isso? Pergunta. Faça questionamentos, ouça atentamente a outra parte para você compreender. E um ponto crucial aqui é entender quais são os interesses e as posições das duas partes, da sua e da outra parte, para que vocês possam encontrar juntos uma solução que vai atender ao máximo ali dos interesses, ao máximo dos objetivos de vocês dois. Então, nesse momento, a gente pensa: será que eu apresento a minha maná para outra parte ou não? Então, nesse momento, você tem que verificar que a sua maná é aquilo que vai aumentar o seu poder dentro da negociação. Então, a gente vai deixar ele guardadinho por enquanto, ok? Para que depois você possa colocá-la aí dentro da negociação, ok? Depende muito. Então, é importante que você, por um momento, guarde ali a sua maná para conhecer, compreender o que está acontecendo dentro da negociação, ok? Então,
Dando continuidade, prof, você está falando de tipos psicológicos da outra parte, mas eu quero saber quais são esses tipos psicológicos. Ou seja, ali as características de um tipo psicológico de determinada pessoa. E como que eu lido com cada uma delas? Nós vamos aprender, olha só no nosso quadro. Temos aqui 4 tipos psicológicos que a profa traz para você. Aluno, então temos aqui o restritivo, o ardiloso, o amigável e também o confortável. Qual que é o restritivo? Ele não costuma ser muito cooperativo. O restritivo, ele busca só o ganho dele. Ele se restringe ao ganho dele. Independentemente do resultado que vai ter ali para outra parte, ele quer saber do ganho dele. Olha só, então ele é bem restritivo. Então, para negociar com esse tipo, é importante você agir ali de acordo com os interesses dele. Daí você vai se moldando, porque ele tomou aquela decisão e se restringiu àquilo. Então, a gente vai ter que dar um jeito aí para se adaptar nessa negociação. Depois temos o ardiloso. O ardiloso, melhor dizendo, ele acredita que as pessoas não podem ser influenciadas pelas ações dos outros. Ou seja, ninguém vai se influenciar ali. O que eu sou, o que eu já vivo é isso mesmo e ninguém vai me influenciar. Então, ele se concentra bastante em procedimentos e em regras. Ele é focado em procedimentos, em rotinas, nas regras. Então, com esse tipo mais ardiloso, a gente já sabe que tem que negociar com ele, mantendo o foco ali nos procedimentos da negociação, nas regras. Ele não é muito ali das relações pessoais, ele é mais nas regras, ok? Depois temos o amigável. Eles já gostam de conversar, eles já gostam ali de demonstrar empatia, eles são cooperativos, eles são ali influenciados pelo bom espírito esportivo, ele gosta de perguntar, ele conta história, ele é aquela pessoa divertida, bem amigável mesmo. Então, esse tipo de negociador, no momento da negociação, a gente tem que evitar detalhes minuciosos, regrinha, coisinha nos acordos. Por quê? Porque ele vai mais pela confiança, pelas relações ali entre as pessoas. Depois temos o confortável. O confortável, ele busca ali uma situação de equidade, de igualdade, mas ele também vai contestar. Ele vai contestar, vai perguntar sobre as questões, enquanto ele está buscando ali um acordo que seja sólido. Então, ele tem dúvidas, ele vai perguntar. E ele acredita muito que as pessoas vão ajudar ali ao invés de atrapalhar. Então, ele quer todo mundo ali trabalhando em conjunto para que as coisas deem certo. Então, esse tipo aqui, o foco dele é ter compromissos mútuos. Eu tenho um compromisso, você tem, a gente busca aí atender os nossos compromissos para agregar valor para ambas as partes. Então, aí temos mais esse tipo psicológico. E olha só, para criar um relacionamento com o negociador da Xim, com o presidente da Xim, o Antônio ele deve criar um ambiente que seja satisfatório para o chinês, conhecendo a cultura dele, os seus costumes, os seus valores e focando ali em buscar compreender essa situação. E frente ali ao perfil psicológico do chinês, o que ele precisa fazer? Ele precisa se adaptar, ele precisa conhecer toda esta situação para que ele possa definir qual posição ele pode tomar nesse momento. Então, é importante entender ali qual é o melhor tipo psicológico do negociador da Xim. E é importante saber como ele vai se comunicar. Então, ele decidiu o quê? Ele decidiu que é importante, nesse momento, ter ali, construir uma relação que seja benéfica, não é mesmo? Porque o tipo psicológico da outra parte pode sim influenciar na relação que você pretende criar neste momento. Então, ele viu que ele busca por compromissos mútuos, sendo ali um tipo psicológico mais confortável, ok? Frente ali às nossas categorias de tipos psicológicos. Então, ele precisa, de fato, entender também o jogo de poder que acontece no relacionamento cara a cara, ali dentro da negociação. E como o maná dele, elaborado ali durante a preparação, pode ser utilizado para mudar ou equilibrar esse jogo. Ou seja, o maná
é o meu segredo, é a minha carta na manga, ele vem para agregar, para me ajudar dentro da negociação. Então o Antônio, ele precisa entender um pouco de psicologia para conseguir identificar o tipo psicológico da outra parte e usar isso a seu favor. É muito importante que ele possa trabalhar isso de uma maneira mais focada na negociação, porque o Antônio por si só, ele é uma pessoa que visa compromissos mútuos, como nós vimos. Ele foca bastante ali numa postura mais focada em fazer as coisas melhorarem, ok? Então é importante levar isso em consideração dentro desta negociação. Para quê? Para que ele tenha todo o embasamento para tomar esta decisão, ok? Retomando aqui, temos então a importância de reconhecer que o nosso colega Antônio, ele é confortável, ele foca, então, em uma postura confortável. Agora, ele precisa conhecer a situação da outra parte. Ele deve, então, primeiro, criar um relacionamento de confiança com a outra parte, antes de começar a tratar dos assuntos comerciais. Então, ele decidiu que vai focar em criar relacionamentos de confiança com a Xim, mesmo que isso significasse demorar um pouco a mais para chegar ali a um acordo entre eles, para ele compreender melhor a situação. E é frente a esse contexto que nós estamos aprendendo que a professora convida você à nossa SP3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E agora sim, vamos aprender mais sobre as nossas ferramentas psicológicas. Olha só no nosso quadro, já estamos no nosso terceiro tema. E nesse momento, durante aqui o primeiro encontro do Antônio com o presidente da Xim, ele percebeu que o chinês, ele agia e falava de forma muito bem pensada. Ele era experiente, parecia até um negociador programado, aluno. E o Antônio, ele não foi bobo, ele foi esperto nesse contexto, ele foi cuidadoso naquele encontro e aproveitou para conhecer a outra parte, evitando ali se comprometer com acordos futuros. Então, ele pegou esta primeira negociação, ele buscou conhecer. Lembra? Informação é poder. Ele levantou informações aqui, aluno. Então, frente a isso, eles marcaram uma nova reunião em 2 dias. Ou seja, Antônio foi muito esperto nesse momento, porque sabe qual foi a intenção dele? Ganhar tempo. A intenção dele foi ganhar tempo dentro desse contexto. Ele levantou informações, agregando poder para ele ali, para ele compreender melhor a situação e se posicionar bem. Querendo ou não, ele foi uma pessoa que utilizou boas habilidades e comportamentos. Ele valorizou o tempo, certo? Retomando. Então, dando continuidade aqui, trabalhando essas questões que nós vimos aqui do Antônio, que ele marcou a reunião em 2 dias, ele estava preocupado ali com a atitude tomada pelo chinês. Ele ligou para Carlos para conseguir se aconselhar. Então, o Carlos sugeriu que ele procurasse conhecer mais sobre essas ferramentas psicológicas que podem influenciar aí as pessoas que tomam as decisões, os tomadores de decisão. E para isso, ele teria que aprender a tempo, ele só tem 2 dias, não é mesmo? E olha só aqui, no momento da negociação, quais são as táticas e estratégias que vão ajudar os negociadores, sendo que essas são cruciais, as ferramentas psicológicas, elas que vão ajudar aí nesse momento. Então, é importante saber que elas tornam mais simples a tomada de decisão, mas às vezes pode nos conduzir a erros ou armadilhas, por isso a gente tem que saber usar bem essas ferramentas para a gente não cair na própria armadilha, ok? Então temos aqui a disponibilidade, escalonamento, reciprocidade, ancoragem, excesso de confiança e, por fim, o framing aqui colocado para nós
dentro desse contexto. Professora, e como que nós podemos aplicar cada uma delas? Como que funciona? Então, vamos que a professora vai te mostrar. Primeiramente, a disponibilidade. Aqui, as informações que nós vamos conseguindo, que nós conseguimos acessar de maneira mais fácil na nossa mente, elas nos influenciam em maior grau. Então, isso a gente tem que ter ali um cuidado para a gente não tomar a decisão ali frente a uma aparência, frente àquilo que a gente viu primeiro, que a gente pensou primeiro. Então, muitas vezes, nós tomamos uma decisão que ela é baseada nessa facilidade em acessar uma memória, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar e utilizá-la da melhor maneira. Depois temos o quê? O escalonamento. O que ele trabalha? O escalonamento, ele pode ser utilizado, também chamado de agravamento, ele vai sugerir que os bons negociadores sempre possam olhar para a negociação com uma perspectiva da outra parte e até mesmo como se estivessem fora dela, vendo tudo de fora para compreender a perspectiva da outra parte, ajudando ali a não cair no momento naquele momento de excitação, que você toma uma decisão ali de sopetão, porque tudo deu certo, eu vou tomar isso. Não, quero fazer ali um favor, vou decidir fazer essa concessão. Não, é importante no escalonamento que você veja tudo de fora, com muita calma, que você compreenda aquilo e possa utilizar essa ferramenta psicológica da melhor maneira. Depois temos aqui a reciprocidade. Ela representa a situação que quando alguém nos oferece algo, nós nos sentimos na obrigação de devolver algo em troca. Então, a gente tem que tomar cuidado disso daqui para não devolver aquilo que a gente não pode ofertar. Depois temos o quê? A ancoragem. Geralmente, nós temos uma tendência, aluno, de nos apegar a um valor que nós definimos inicialmente como aquilo que é justo para determinada coisa. Inclusive, ali em alguns casos, nós temos um valor em mente e nós ficamos presos nesse valor. Então, essa ferramenta é importante para que nós possamos refletir se nós devemos ou não fazer a primeira oferta. É importante o quê? Aguardar, às vezes, a outra parte para que ela faça a sua oferta primeiro. Para quê? Para que você não se ancore num valor inadequado, para que você possa ali verificar o que você pode fazer dentro desse contexto. Depois temos o excesso de confiança. Ele é muito benéfico para as pessoas ali em posição de liderança que estão norteando ali a negociação. Mas é importante você utilizar isso também para persuadir sua equipe, motivar as pessoas, convencê-las a participar ali de um projeto, trabalhar todo esse otimismo. É importante cuidar dessa confiança para que ela não cresça demais e atrapalhe ali a negociação, ok? Para que não vire uma possível soberba. E, por fim, o framing. O framing é muito simples. De fato, ele é a maneira como nós propomos algo, a maneira como a nossa proposta é apresentada. Então, é importante que o bom negociador ele saiba utilizar bem essa ferramenta psicológica e saiba apresentar bem essa proposta de maneira adequada, porque dependendo da forma que ele for abordar uma proposta, pode ser algo negativo e as pessoas podem não compreender bem e não querer aquilo. Ou pode ser uma ótima apresentação, estimulante, diferente, que as pessoas vão receber aquilo da melhor maneira. Querendo ou não, é uma diferença quando você apresenta bem algo ou não tão bem algo. É importante cuidar dessas apresentações do nosso framing, mais uma das nossas ferramentas psicológicas, ok? Agora que você já aprendeu, vamos ajudar o Antônio. Olha só, temos aqui. O Antônio aprendeu a trabalhar com aspectos que podem influenciar uma negociação no momento ali do encontro cara a cara. Então, o bom negociador ele deve sempre estar atento para não ser enganado pelas ferramentas psicológicas. E ele tem que utilizá-las a seu favor da maneira correta para que ele possa ali utilizá-la com a outra parte e compreender melhor as questões ali durante a negociação. Então, para isso, ele precisa de fato utilizar ferramentas psicológicas. Então, ele pode, nesse momento, desenvolver um plano de preparação para a negociação comercial. E também fazer um checklist ali com as 6 ferramentas para que ele possa ponderar suas decisões e verificar ali
através deste checklist, um ponderamento acerca daquilo que ele quer que aconteça na negociação e também um ponderamento aquilo que é de acordo ou não com os seus objetivos pré-estabelecidos, ok? E é nesse contexto que a professora convida você à nossa próxima SP, a 4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? E agora sim, iniciando a nossa 4ª SP, nós vamos trabalhar algumas técnicas. Olha só no nosso quadro. Temos aqui as técnicas de negociação que serão aplicadas aqui nesse contexto para que você, faça a diferença e conquiste ali melhorias através da aplicação das técnicas. Então, o Antônio, ele se reuniu novamente, melhor dizendo, com o chinês. Mas o chinês continuava robotizado ali na postura dele. E o chinês fez 2 pedidos que surpreenderam o Antônio. Um era ilustrações do trabalho sendo realizadas pelo Renato. Quem que é o Renato? Ele é um ilustrador muito famoso. E se ele é famoso, ele é caro. E o pagamento seria para daqui 2 anos. Como assim, professora? Ele vai ficar 2 anos sem receber? Esses são os pedidos do nosso presidente da XIM. Então, eles ficaram de analisar as propostas colocadas e trazer aí novos pareceres numa próxima reunião. Antônio também visou ganhar tempo aqui para conseguir pensar. Como você pode ver, aluno, você não precisa tomar ali decisões de sopetão naquele momento. É importante o quê? Que você compreenda aquela situação, ganhe tempo e possa refletir com calma. Querendo ou não, o Renato era muito caro. E receber pagamento daqui 2 anos, como assim? 2 anos ficando descapitalizado e o investimento que ele faria ali para conseguir fazer aquele trabalho, nós precisamos avaliar isso e ajudar Antônio, ok? Retomando, temos aqui então a seguinte situação. Temos uma ferramenta que vai nos ajudar a compreender e tomar uma boa decisão aqui. E vai nos ajudar também para conseguir compreender aqui. Essa negociação é a negociação 3D. Como ela funciona? Ela visa identificar e fazer movimentos com 2 objetivos principais. O primeiro, reivindicar mais valor para si, porque o Antônio está precisando, não é mesmo? Ou então, criar um novo valor para todos os envolvidos, através de criatividade, buscar algo novo. E a nossa negociação 3D vai nos ajudar. Ela é composta por 3 dimensões. Primeira, a tática, depois o design da negociação e, por fim, a configuração. A tática são as habilidades aqui colocadas, ok? Depois temos o design da negociação, que é a forma de conduzir esta negociação. A professora vai colocar aqui o conduzir esta negociação. Ou seja, é como você vai criar valor para o cliente. E, por fim, a configuração, que são as ações que vão além da negociação apenas. Ela busca novas alternativas que vão fazer com que o acordo seja o quê? Seja viabilizado. Então, aqui, frente a essa ferramenta, através dessas 3 dimensões, você pode ali reivindicar mais valor para si ou também criar um novo valor, uma nova proposta que vai beneficiar ambas as partes, sendo uma negociação ganha-ganha, que ambos os interesses sejam atendidos, ok? Profa, tem mais alguma ferramenta que pode ajudar o Antônio? Tem sim, olha só no nosso quadro. Temos aqui o método de Harvard. O método de Harvard, ele é uma técnica de negociação aplicada e ele possui 4 fundamentos principais, sendo estes, ou melhor dizendo, pessoas, interesses,
opções e critérios. As pessoas vão trabalhar o quê? Que em qualquer situação a gente tem que separar as pessoas do trabalho, não é mesmo? E é importante o quê? Que essa negociação ela seja focada em critérios, em objetivos, que também evite situações muito subjetivas que vão envolver julgamentos, opiniões pessoais. É importante focar o quê? No trabalho, as pessoas pensando focadas no trabalho. Depois temos aqui os interesses, que a intenção aqui é evitar uma negociação por posição e focar numa negociação por interesses, onde ambos os interesses vão ser sanados. Depois temos as opções. O bom negociador ele tem que saber analisar as opções e também conseguir ali, durante o momento da negociação, ou melhor, antes da negociação, é importante ele ali considerar as opções possíveis para que ele possa levar para a negociação, melhor dizendo. Então, antes da negociação, ele tem que ali levantar as opções e levar aquilo que pode ser realizado. Por fim, temos os critérios. É importante que o negociador saiba definir os seus critérios mais objetivos, que eles sejam claros, que eles sejam imparciais e que eles possam ser atingidos pela negociação, trazendo aí estes benefícios para ambas as partes. Contudo, aluno, olha só, nós temos dois problemas. O primeiro, nós temos o quê? Que utilizar possivelmente uma técnica de tempestade cerebral, o brainstorm, que seria o quê? Seria uma solução mais criativa. E nós sabemos que dentro daquele contexto que o chinês nos mostrou, a possibilidade aqui de ter uma nova proposta vai ter que ser muito criativa, porque receber daqui a 2 anos fica difícil, não é mesmo? Então, nós vimos também que ele pode utilizar, dentro da negociação 3D, a ferramenta ali condizente do quê? Da configuração. Nós vimos a tática, né, as dimensões, a tática, o design da negociação e a configuração. A configuração vão trabalhar ali ações que vão além da mesa de negociação, que vão buscar mais alternativas para que esse negócio seja viabilizado. E o que o Antônio poderia ser criativo aqui para trazer essas ofertas? Ele poderia fazer a seguinte concessão. Ele poderia ali trazer novos ilustradores, ou então ele poderia conversar com o Renato e fazer uma parceria, não é mesmo? Ou em relação ao pagamento, ele podia negociar ali algum parcelamento com o chinês, algo que poderia ajudá-lo dentro desse contexto, frente a essa situação que foi colocada, né, que foi proposta pelo chinês, não sendo a mais interessante. Então, ele poderia conversar lá com o Renato, ver se ele poderia fazer um preço melhor, ou então buscar também outros bons ilustradores, além do Renato, buscar outros profissionais da área com um preço melhor, não é mesmo? Para que ele possa negociar. E aquele pagamento em 2 anos, professora, fica difícil, né? Muito difícil. 2 anos para você receber por um material feito. Então, é importante nesse momento ele negociar uma entrada e uma parte no final da entrega do trabalho, ou então uma parte na entrega e uma parcelada para daqui 2 anos, ou seja, 24 parcelas. Então é importante ele saber negociar dentro desse contexto, ok? Retomando ao quadro novamente, temos aqui esta situação que está sendo colocada para o nosso colega Antônio. Então é importante que ele saiba como se comportar, que ele possa atuar com bastante criatividade e focando na dimensão configuracional da negociação 3D. Lembrando que a negociação 3D, ela tem 2 objetivos principais: reivindicar valor, mais valor para si, que é o que Antônio precisa, e também criar um novo valor para quem? Para todos os envolvidos dentro daquele contexto. E agora sim nós conseguimos ajudar o Antônio nessa decisão, na qual ele aprendeu tanto e ele pôde ali ofertar uma contraproposta para o pessoal da Xim, ok? E para que nós possamos continuar ali dando o encerramento da nossa aula, vamos ao participando. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! E agora sim, no nosso Participando da Aula, a professora convida você ao Provocando Novas Situações. Olha só no nosso quadro. A professora traz uma indagação. Aluno, como você poderia negociar com pessoas de dois tipos psicológicos, sendo o primeiro o restritivo ou o segundo ardiloso? E aí, aluno, o que você acha? Como que nós poderíamos negociar com cada um destes tipos psicológicos? Temos aqui o restritivo e o ardiloso. É importante pensar que para que você possa saber como negociar, é importante que você saiba qual é esse tipo psicológico, certo? Então, nós sabemos que o tipo psicológico restritivo, ele não é cooperativo, ele busca apenas o seu ganho, não é mesmo? Então, para negociar com esse tipo, é importante saber como ele é. Então, sabendo que ele tem essas características, estas peculiaridades, nós devemos agir de acordo com o quê? Com os interesses dele, não é mesmo? Para que você saiba ali fazer a pontuação, você saiba como pontuar ali a sua negociação. Se você pode fazer alguma concessão, se você sabe que a outra parte ali é mais restritiva, não vai fazer muitas concessões, só está preocupado ali com o lado dele. Então, é importante o quê? Você saber ali os interesses dele e tentar negociar frente a isso, mostrar o que você pode fazer para que ele atenda ali seus interesses, ou seja, é um tipo difícil de lidar, não é mesmo? E depois temos o ardiloso, não é mesmo? Vamos então lembrar do tipo psicológico ardiloso. Ele se concentra bastante em procedimentos, em regras. Então, para negociar com ele, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos manter o foco durante a negociação nas regras, nos procedimentos e não tanto nas relações pessoais. E aí sim nós conseguimos negociar bem aí com esses tipos psicológicos no contexto. Aluno, é importante você saber. Agora é com você. Faça sempre suas atividades, se prepare no livro, faça ali suas análises e seus relatórios. É importante sempre, aluno, que você se prepare antes da nossa aula, que faça as atividades, faça as suas leituras, suas questões. É muito importante também que você participe da nossa aula, ok? Então, indo rapidamente ao nosso quadro, a professora traz aqui a questão das dúvidas. Caso você tenha dúvidas, fique à vontade, envie ali para a professora para que nós possamos conversar sobre as suas dúvidas, conversar ali sobre o contexto da nossa disciplina. Caso você tenha alguma dificuldade, converse aí através dos nossos canais de acesso para que você possa ter suas dúvidas sanadas. E lembre-se sempre da importância de validar e de ler o nosso material, ok? Então, frente a todo esse contexto que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Na primeira aula, nós aprendemos bastante sobre a negociação em si, sobre o seu conceito, o que é uma negociação, os tipos de negociação, os objetivos, que a negociação é um processo. Vimos também a importância de um planejamento antes da negociação, não é mesmo? E nós vimos como fazer uma boa negociação através do fator-chave, que é a comunicação dentro ali de uma organização, ok? E também hoje, na nossa aula, nós aprendemos como compreender melhor a outra parte, como conhecer os tipos psicológicos. Nós vimos aí cada um deles, nós aprendemos como conversar, como lidar com cada um deles. Nós vimos a importância também de ter ali ferramentas psicológicas para que você possa se posicionar e também se policiar melhor dentro de uma negociação. Nós vimos também como o Antônio poderia utilizá-las aí na sua negociação com a Xim. Foi importante também, durante a nossa aula, aprendermos sobre essas variações
dos tipos psicológicos, como que nós podemos nos adaptar a eles, utilizando ferramentas psicológicas e também compreendendo melhor sobre ferramentas que podem nos ajudar dentro desse contexto. Então, nós aprendemos hoje sobre a nossa negociação 3D e também sobre o método de Harvard, utilizado ali, desenvolvido pela Universidade de Harvard, que é muito interessante, que nos ajuda tanto para poder saber como compreender melhor todo este contexto e como nos posicionar melhor frente a determinadas situações dentro de uma negociação. Vimos que é importante fazer todo esse planejamento da negociação e para que quando você chegue nela de fato ali cara a cara, você saiba como conhecer a outra parte, como conhecer o tipo psicológico da outra parte e ir adaptando ali as suas perguntas para que você possa angariar, buscar e levantar informações, porque como a professora colocou e como nós sabemos, informação é poder. Então, nesse momento da negociação que você está ali cara a cara, relembrando, é importante, levantar informações. Como que a gente faz isso? Através da comunicação. Vamos estimular ali um diálogo, vamos fazer perguntas, vamos mostrar que nós estamos ali buscando e compreendendo aquilo para que você possa levantar informações e que a decisão ali não precisa ser tomada na hora. Você levantou informações, você pode marcar para daqui um dia, 2, aquela negociação e poder ali pensar com calma e ter uma comunicação assertiva, mostrando quais são seus interesses e objetivos, ok? Então, em todo esse contexto, nós vimos que um negociador não nasce negociador, ele pode se tornar um negociador e um dos bons. Então é importante você também dominar as habilidades e os comportamentos de um bom negociador, tendo ali habilidades, conhecimentos que vão agregar nesse contexto. Ok? Então, espero que você estude, que você se prepare para a nossa próxima aula e logo na sequência nós já vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Bons estudos a todos e até breve! Em toda negociação, chega um momento em que as partes precisam discutir seus interesses. E quando isso acontece, elas irão usar todas as técnicas e táticas que possuem para atingir seus objetivos. Um bom negociador deve saber como respeitar os limites do outro e também não deixar seus valores e crenças pessoais afetarem uma negociação comercial. Muitas vezes insistimos em uma ideia e tentamos convencer os outros de que ela é necessária. Essa persistência pode ser algo bom, mas saber fazer concessões é tão importante quanto saber insistir. Existem 3 comportamentos que podem ser adotados sem precisar levar a negociação a extremos: conceder unilateralmente, manter firme a posição e barganhar. Conceder unilateralmente é abrir mão de algo que se deseja sem pedir nada em troca, o que pode trazer a sensação de que não conseguiu conduzir uma boa negociação. Manter firme a posição é marcar seu posicionamento e não se afastar dele. Isso pode gerar conflitos e impasses entre as partes, prolongando a negociação. Barganhar é pedir e fazer concessões que aumentem o ganho das duas partes. Isso pode significar abrir mão de algumas coisas em troca de uma situação mais interessante. O comportamento de barganha é ideal para que todas as partes consigam sair satisfeitas da negociação, mas nem sempre é o que acontece. Você já ouviu falar em MANA? Essa é uma sigla para Melhor Alternativa para um Acordo Negociado, e é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro das negociações, ajudando a definir e decidir um objetivo ideal. Algumas ferramentas psicológicas podem influenciar um negociador no momento da negociação cara a cara, como a disponibilidade, o escalonamento, a reciprocidade, a ancoragem, o excesso de confiança e o framing. Um bom negociador deve relembrar essas ferramentas antes de entrar em um processo de negociação importante. Assim, ele pode se planejar para usá-las ao seu favor. Além das técnicas tradicionais, a principal técnica moderna é a negociação 3D, que propõe uma abordagem envolvendo 3 dimensões na negociação. A primeira é a dimensão tática, já conhecida dos negociadores. A segunda é a do design da negociação. E a terceira é a da configuração. Ao atuar na terceira dimensão, o negociante irá identificar e fazer movimentos com 2 objetivos principais: reivindicar mais valor para si
ou criar novo valor para todos os envolvidos. Há também o método de Harvard, que apresenta 4 princípios nos quais a negociação deve ser baseada: pessoas, interesses, opções e critérios. Nesse método, o objetivo da negociação será de criar e distribuir valor de forma justa entre os participantes. Busque mais informações sobre esse tema e se mantenha atualizado sobre as novas estratégias de negociação que você pode implementar em seus negócios. Até mais!